Oi, pessoal! Conforme prometido, hoje a gente vai de resolução de caso clínico. Então, nosso caso clínico nos dizia que tratava-se de um paciente de 60 anos, tabagista atual, com uma carga tabágica de 40 anos maço, com uma espirometria que apresentava os seguintes parâmetros: a relação VF1-CVF de 0,57 ou 57%, um VF1 de 52% do previsto, uma CVF de 70% do previsto, um IMC de 17 kg por metro quadrado. Esse paciente apresentava episódios de dispneia aos médios esforços. Ele fez um exame de ultrassonografia no dia 2 de abril e foi verificada a presença de cálculos biliares e sendo necessária então a realização de uma colicistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Então, essa cirurgia foi agendada para o dia 19 de abril. Diante das informações apresentadas, o caso clínico pedia para vocês avaliarem qual o risco cirúrgico do paciente. De acordo com a nossa aula, uma escala que pode ser utilizada para avaliação do risco cirúrgico era a escala de Torrington e Anderson. Então, a gente vai começar a fazer a pontuação agora. A espirometria, ela pode dar até 4 pontos nessa escala. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é a CVF. Se ela estiver menor do que 50% do previsto, o paciente pontua 1. No nosso caso, a CVF estava 70% do previsto, então o paciente não recebe nenhuma pontuação. A relação VF1-CVF também recebe pontuações distintas de acordo aí com a escala em que ela oscila. Nesse caso, nosso paciente tinha uma relação VF1-CVF de 0,57 ou 57%. Então, ele se enquadra ali numa pontuação de 2, entre 50% e 65%. Nosso paciente tinha 60 anos, por isso ele não recebe nenhuma pontuação nessa escala, só os maiores de 65 anos recebem pontuação. Nosso paciente tinha um IMC baixo, então não tinha obesidade mórbida, não recebe pontuação, portanto. A cirurgia do paciente, uma colicistectomia, é uma cirurgia abdominal alta, então ele recebe 2 pontos aqui na nossa escala. E com relação à história pulmonar, nós sabemos que o paciente é tabagista atual, então tabagismo nos últimos 2 meses recebe 1 ponto. E esse paciente também apresenta episódios de dispneia, então é um sintoma respiratório, recebe mais 1 ponto. Então, desse modo, somando todos esses pontos, a pontuação total do paciente na escala é de 6. Isso indica, então, que o risco do paciente é moderado, tendo aí uma chance de aproximadamente 23% de apresentar alguma complicação no pós-operatório. A questão 2 perguntava se você indicaria fisioterapia pré-operatória para esse paciente. E por quê, né? Então, justificar. Sim, esse paciente tem indicação de fisioterapia pré-operatória. Um dado que embasa essa necessidade é a avaliação do risco cirúrgico dele. Também porque ele vai fazer uma cirurgia abdominal alta. As cirurgias abdominais, elas implicam em repercussões no sistema respiratório por conta do diafragma, que é o músculo que faz a divisão da cavidade torácica e abdominal, tá? Além disso, esse paciente é tabagista, né? E já apresenta dispneia aos médios esforços, então a fisioterapia no pré-operatório está totalmente recomendado para ele. A terceira questão pedia se, caso a resposta da questão 2 fosse afirmativa, que vocês determinassem objetivos e condutas para esse paciente. Então, até esse momento, o paciente encontra-se no pré-operatório. Então, no pré-operatório, nosso objetivo, um dos objetivos principais, é a educação do paciente sobre o procedimento cirúrgico e sobre o que vai acontecer no pós-operatório. Então, a conduta que a gente deve adotar para atingir esse objetivo é explicar ao paciente, pode ser verbalmente, por cartilhas, por vídeos, como vai ser o procedimento cirúrgico e como o quadro vai se desenvolver no pós-operatório, qual é a tendência de desenvolvimento no pós-operatório se tudo der certo.
Nesse momento em que o paciente encontra-se sem nenhuma incisão cirúrgica, sem dor, nós vamos fazer a familiarização do paciente com os exercícios respiratórios. Então, é o momento de nós ensinarmos os padrões ventilatórios utilizados para a expansão pulmonar nos pacientes. Então, lembrem que esse paciente vai ser submetido a uma anestesia geral e poucos minutos de uma anestesia geral já são suficientes para diminuir a ventilação alveolar. Então, a gente tem que tentar prevenir as áreas de atelectasia, por isso nós vamos ensinar esses padrões ventilatórios e também vamos conscientizá-los sobre a importância da tosse. Então, nós vamos instruir o paciente a utilizar um travesseiro apoiado contra a incisão cirúrgica para fazer uma tosse eficaz, para que ele não retenha secreções nas vias aéreas e faça aí uma complicação decorrente do acúmulo de secreção, como uma pneumonia. Na sequência desse caso, então, agora fala sobre o procedimento cirúrgico e o pós-operatório. Então, no dia 19, durante a realização da cirurgia, não foi possível acessar a vesícula biliar por via videolaparoscópica, que é aquela que tem apenas pequenas incisões, então precisou fazer uma cirurgia aberta. Desse modo, o procedimento foi realizado de modo aberto, necessitando de mais tempo de anestesia. Então, quanto mais tempo de anestesia, maior a chance de ter uma redução da ventilação alveolar e de desenvolver áreas de atelectasia. No primeiro pós-operatório, ao ser avaliado pelo fisioterapeuta, o paciente queixa-se de muita dor e na ausculta pulmonar verificou-se a redução de murmúrios vesiculares e presença de roncos difusos bilateralmente. Então, com base nessa nova situação, era para vocês determinarem objetivos e condutas para esse paciente. Então, um dos objetivos principais com base no relato é aumentar a ventilação alveolar, porque está descrito que há uma redução de murmúrios vesiculares. Para aumentar a ventilação alveolar, nós vamos realizar os exercícios respiratórios para a reexpansão pulmonar, conforme foi ensinado para o paciente no período pré-operatório. Também é objetivo, nesse momento, promover deslocamento de secreção, então a ausculta pulmonar está indicando a presença de roncos na via aérea e presença de roncos indica secreção. Então, para atingir esse objetivo, nós teríamos que fazer técnicas de higiene brônquica, as ativas de preferência, já que esse paciente está aí colaborativo. E além de promover o deslocamento de secreção, a gente tem que pensar também na eliminação dessa secreção como objetivo. Então, a gente precisa estimular a tosse ativa ou ativa assistida para que o paciente consiga retirar essa secreção que está retida na via aérea, tá? A gente poderia pensar aqui também, se tivesse algum equipamento de eletroestimulação, em tentar promover o alívio da dor referida pelo paciente com a aplicação de TENS, por exemplo, tá? Acabei não colocando aqui nessa tabela porque, como esse caso trata-se de um primeiro PO dentro do hospital, é pouco comum que a gente tenha esse recurso à disposição, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês entrem em contato lá no fórum, tá? Um abraço!